Capítulo 2, parte 1. Filadélfia, sexta-feira, 21 de fevereiro, 8 horas. Tracy Whitney saiu do saguão do seu prédio de apartamentos para uma chuva implacável, misturada com neve, que caía imparcialmente sobre as polidas limusines que desciam pela Market Street. Conduzidos por motoristas uniformizados, e sobre as casas abandonadas e fechadas com tábuas dos cortiços do norte de Filadélfia. A chuva lavava as limusines, deixando-as ainda mais limpas, ao mesmo tempo em que convertia numa confusão molhada o lixo acumulado na frente das fileiras de casas negligenciadas. Tracy Whitney estava a caminho do trabalho. Seu ritmo era animado enquanto seguia para leste, pela Chestnut Street, na direção do banco. Tinha de fazer um esforço para não se pôr a cantar em voz alta. Usava capa e botas amarelas, um chapéu de chuva, também amarelo, que mal conseguia conter uma massa de cabelos castanhos lustrosos. Tinha 20 e poucos anos, um rosto exuberante e inteligente. A boca cheia e sensual, olhos faiscantes que podiam mudar de um suave verde musgo para um jade escuro de um momento para outro, um corpo esbelto e atlético. A pele passava por toda a gama de branco translúcido, a um rosa profundo, dependendo se estava irada, cansada ou excitada. A mãe lhe dissera certa ocasião: "Sinceramente, criança, há ocasiões em que não a reconheço. Você muda de um instante para outro." Agora, enquanto Tracy descia pela rua, as pessoas se viravam para sorrir, invejando a felicidade que brilhava em seu rosto. Ela retribuía aos sorrisos. "É indecente para qualquer pessoa ser tão feliz", pensou Tracy Whitney. "Estou casando com um homem que amo e terei o seu filho. O que mais alguém poderia pedir?" Ao se aproximar do banco, Tracy olhou para o relógio. 8h20. As portas do Philadelphia Trust and Fidelity Bank não se abriram para os empregados por outros 10 minutos, mas Clarence Desmond, o vice-presidente sênior no comando do Departamento Internacional, já estava desligando o alarme externo e abrindo a porta. Tracy gostava de assistir ao ritual matutino. Ficou parada na chuva esperando, enquanto Desmond entrava no banco e trancava a porta. Os bancos do mundo inteiro possuem misteriosos processos de segurança, e o Philadelphia Trust and Fidelity Bank não era exceção. A rotina jamais variava, a não ser pelo código de segurança, que era mudado todas as semanas. O código daquela semana era uma persiana parcialmente abaixada, indicando aos empregados esperando lá fora que se realizava uma revista, a fim de verificar se não havia intrusos escondidos nas instalações, aguardando a entrada deles para convertê-los em reféns. Clarence Desmond estava efetuando uma busca pelos banheiros, depósito, caixa forte e área dos cofres particulares. Somente depois de estar plenamente convencido de que se encontrava sozinho no interior do banco é que levantaria a persiana, como um sinal de que estava tudo bem. O contador sênior sempre era o primeiro empregado a ser admitido. Ele ocuparia o seu lugar ao lado do alarme de emergência, até que todos os outros empregados entrassem, depois trancaria a porta. Pontualmente às 8h30, Tracy Whitney entrou no saguão ornado com seus colegas de trabalho, tirou a capa, o chapéu e as botas, escutou com um divertimento secreto os outros se queixarem do tempo chuvoso. "O maldito vento arrancou-me o guarda-chuva", lamentou um caixa. "Estou encharcado." "Passei por 2 patos nadando na Market Street", comentou jovialmente o chefe dos caixas. "A previsão do tempo é de que podemos esperar por mais uma semana assim. Eu gostaria de estar na Flórida."
Tracy sorriu e começou a trabalhar. Era encarregada do departamento de transferências por cabo, até recentemente. Transferência de dinheiro de um banco para outro, de um país para outro, era um processo lento e trabalhoso, exigindo o preenchimento de muitos formulários e dependendo dos serviços postais nacionais e internacionais. Com o advento dos computadores, a situação mudara drasticamente. Quantias enormes podiam ser transferidas instantaneamente. A função de Tracy era extrair do computador as transferências processadas durante a noite e processar as transferências por computador para outros bancos. Todas as transações eram em código, mudado regularmente para impedir o acesso não autorizado. A cada dia, milhões de dólares eletrônicos passavam pelas mãos de Tracy. Era um trabalho fascinante. O sangue vital que alimentava as artérias dos negócios por todo o globo. Até que Charles Stanhope III entrara em sua vida. A atividade bancária era a coisa mais emocionante do mundo para Tracy. O Philadelphia Trust and Fidelity Bank tinha uma grande divisão internacional e durante o almoço, Tracy e os colegas discutiam tudo o que acontecera pela manhã. Era uma conversa inebriante. Débora, uma contadora, anunciou: acabamos de fechar um empréstimo associado de 100 milhões de dólares para a Turquia. May Trenton, secretária do vice-presidente do banco, disse: foi decidido na reunião de diretoria desta manhã a participação na nova linha de crédito para o Peru. A taxa inicial é acima de 5 milhões de dólares. John Creighton, o fanático do banco, acrescentou: soube que vamos entrar no pacote de socorro ao México com 50 milhões. Eles não merecem um único centavo. Isto é muito interessante, comentou Tracy. Os países que atacam a América por ser muito obcecada por dinheiro são sempre os primeiros a nos suplicarem empréstimos. Fora o assunto pelo qual ela e Charles haviam travado sua primeira discussão. Tracy conhecera Charles Stanhope III num simpósio financeiro. Charles era o orador convidado. Ele dirigia a empresa de investimentos, fundada por seu bisavô, e fazia muitas operações com o banco para o qual Tracy trabalhava. Depois da conferência de Charles, Tracy se aproximara para discordar de sua análise da capacidade das nações do terceiro mundo de pagarem as quantias assombrosas que haviam tomado emprestado dos bancos no mundo inteiro e dos governos ocidentais. Charles, a princípio, se mostrara divertido e depois atraído pelos argumentos veementes da linda moça à sua frente. A discussão se prolongara pelo jantar no velho restaurante Bookbinders. No começo, Tracy não se impressionara com Charles Stanhope III, mesmo sabendo que ele era considerado o grande prêmio de Filadélfia. Charles tinha 35 anos, era rico e vitorioso, pertencia a uma das famílias mais tradicionais de Filadélfia, com 1,78 m de altura, cabelos cor de areia, ficando ralos, olhos castanhos e uma atitude confiante, até mesmo um pouco pedante. Ele era um dos ricos maçantes, na opinião de Tracy. Como se lesse os seus pensamentos, Charles se inclinara sobre a mesa e dissera: meu pai está convencido de que lhe deram o bebê errado no hospital. Como? Sou um retrocesso. Acontece que não penso que o dinheiro é o fim de tudo e a coisa mais importante na vida. Mas, por favor, jamais conte a meu pai que eu lhe disse isso. Havia nele uma despretensão tão encantadora que Tracy se descobrira a apreciá-lo. Imagino como seria estar casada com alguém assim, um homem da alta sociedade. O pai de Tracy levara a maior parte de sua vida para construir um negócio que os Stanhopes desdenhariam como insignificante.
Os Stanhopes e os Whitneys jamais se misturariam, pensara ela. Óleo e água. E os Stanhopes são o óleo. Por que estou reagindo como uma idiota? É ego demais. Um homem me convida para jantar e já estou decidindo se quero ou não casar com ele. Provavelmente nunca mais tornaremos a nos encontrar. Charles estava dizendo nesse instante: por acaso está livre para jantarmos de novo amanhã? Filadélfia era uma cornucópia espetacular de coisas para ver e fazer. Nas noites de sábado, Tracy e Charles iam ao balé ou assistiam Ricardo Muti conduzir a Sinfônica de Filadélfia. Durante a semana, exploravam o Newmarket e o singular amontoado de joias de Society Hill. Vagueavam pelo Museu de Arte de Filadélfia e o Museu Rodin. Tracy parara um dia diante da estátua de O Pensador. Olhara para Charles e sorrira. É você. Charles não se interessava por exercício, mas Tracy adorava. Assim, nas manhãs de domingo, ela corria pelo West River Drive ou pelo passeio que acompanhava o rio Schuylkill. Na tarde de sábado, frequentava uma aula de Tai Chi Chuan. Depois de uma hora de exercício, exausta, mas exultante, ia se encontrar com Charles no apartamento dele. Ele era um cozinheiro gourmet e gostava de preparar pratos esotéricos, como bistila marroquina, guo-buli, os bolinhos de massa e carne do norte da China e tahine de poulet ou citron. Charles era a pessoa mais meticulosa que Tracy já conhecera. Ela chegara um dia atrasada 15 minutos para o jantar e o desprazer de Charles que estragara o resto da noite. Depois disso, ela jurara que sempre seria pontual com ele. Tracy tinha muito pouca experiência sexual, mas parecera-lhe que Charles fazia amor da mesma maneira como levava a sua vida, meticulosamente, sempre da maneira conveniente. Houvera uma ocasião em que Tracy decidira ser ousada e anticonvencional na cama. Deixara Charles tão chocado que secretamente se perguntou se ela não seria alguma espécie de maníaca. A gravidez fora inesperada. Quando acontecera, Tracy se descobrira dominada pela incerteza. Charles não levantara a questão do casamento. E ela não queria que ele se sentisse na obrigação de casar por causa do bebê. Não tinha certeza se poderia enfrentar um aborto, mas a alternativa era uma opção igualmente angustiosa. Poderia criar uma criança sem a ajuda do pai? Isso seria justo com uma criança? Uma noite, depois do jantar, Tracy resolvera dar a notícia a Charles. Preparara um cassoulet para ele em seu próprio apartamento. Acabara deixando-o queimar de tanto nervosismo. Ao pôr a carne chamuscada na mesa, ela esquecera o discurso cuidadosamente ensaiado e balbuciara desordenadamente. Sinto muito, Charles, eu estou grávida. Houvera um silêncio insuportável, prolongado. Quando Tracy já estava prestes a rompê-lo, Charles dissera: vamos casar, é claro. Tracy experimentara uma sensação de enorme alívio. Não quero que você pense que eu... Não precisa casar comigo por causa disso. Ele levantara a mão para impedi-la de continuar. Quero casar com você, Tracy. Tenho certeza que dará uma esposa maravilhosa. E um instante depois ele acrescentara, falando bem devagar: é claro que meu pai e minha mãe ficarão tanto surpresos. Charles sorrira e a beijara. Tracy indagara suavemente: por que eles ficarão surpresos? Charles suspirara. Querida, creio que você não compreende em que está se metendo. Os Stanhopes sempre casam, e saiba que estou usando aspas, com sua própria espécie, nas famílias tradicionais de Filadélfia. E já lhe escolheram uma esposa, adivinhara Tracy. Charles a tomara nos braços. Isso não tem a menor importância. O que conta é quem eu escolhi. Jantaremos com mamãe e papai na próxima sexta-feira. Já é tempo de você conhecê-los.
Quando faltavam 5 minutos para as 9 horas, Tracy percebeu uma diferença no nível de ruído no banco. Os empregados passavam a falar um pouco mais depressa, a se movimentarem um pouco mais rapidamente. As portas do banco seriam abertas dentro de 5 minutos e tudo tinha de estar pronto. Pela janela da frente, Tracy podia divisar os clientes em fila na calçada lá fora, esperando sob a chuva fria. Tracy observou enquanto o guarda do banco terminava de distribuir fichas de depósito e retirada pelas bandejas de metal nas 6 mesas no corredor central. Os clientes regulares recebem fichas de depósito com um código magnetizado pessoal no fundo. Assim, a cada vez que se efetuava um depósito, o computador creditava-o automaticamente na conta apropriada. Mas, frequentemente, os clientes apareciam sem suas fichas de depósito e preenchiam as comuns. O guarda levantou os olhos para o relógio na parede. Enquanto o ponteiro das horas se aproximava do 9, ele encaminhou-se para a porta e cerimoniosamente destrancou-a. O dia bancário começara. Durante as horas subsequentes, Tracy se manteve ocupada demais no computador para pensar em qualquer outra coisa. Cada transferência tinha de ser conferida a fim de certificar-se de que exibia o código correto. Quando havia um débito, ela registrava o número da conta, a quantia e o banco para o qual o dinheiro estava sendo transferido. Cada banco possuía o seu próprio número de código. Havia um catálogo confidencial que continha os códigos de todos os principais bancos do mundo. A manhã passou voando. Tracy planejava aproveitar a hora do almoço para arrumar o cabelo e tinha uma hora marcada com Larry Steffler-Bolt. Ele cobrava caro, mas valia a pena, pois ela queria que os pais de Charles a conhecessem em sua melhor aparência. Tenho de fazer com que eles gostem de mim. Não me importo com quem escolheram para Charles, pensou Tracy. Ninguém pode fazer Charles tão feliz quanto eu farei. À 1 hora da tarde, quando Tracy pegava sua capa, Clarence Desmond convocou-a para seu gabinete. Desmond era a própria imagem de um executivo importante. Se o banco fizesse comerciais de televisão, ele seria o porta-voz perfeito. Vestia-se conservadoramente com um ar de autoridade sólida e antiquada. Parecia uma pessoa em quem se podia confiar. Sente-se, Tracy. Ele se orgulhava de conhecer o primeiro nome de cada empregado. Um tempo horrível, não é mesmo? É, sim.